vim falar um pouco do Costões e Lagunas. Esse é um pouco do resultado da minha tese de doutorado. Na tese, a gente aplica essa metodologia para o Araripe, para o Seridó e por Costões e Lagunas. Então, esse trabalho ele surge de inquietações próprias minhas e da Kátia, que a gente vem tentando solucionar ao longo do desenvolvimento nesses últimos 3 anos de desenvolvimento do trabalho. Mas algumas questões e inquietações que a gente tem que culminaram nesse trabalho. Primeiro que a gente sabe que para a gente trabalhar com conservação da natureza, e especificamente geoconservação, a gente precisa definir prioridades. A gente não consegue, principalmente pela nossa necessidade de utilização dos recursos naturais, proteger e preservar todos os locais da natureza. Então, a valoração ela permite esse recanhamento dos locais e colabora, então, com a geoconservação. Só que a gente tem uma inquietação muito grande, que é o predomínio de uma visão antropocêntrica, ou seja, a importância da natureza para o ser humano ela é supervalorizada nesses momentos de valoração. E essa inquietação vem muito, por exemplo, da questão dos serviços ecossistêmicos. Eu trabalhei na minha graduação e no mestrado serviços ecossistêmicos, acho uma metodologia muito boa, mas ela traz uma inquietação própria, que é, na sua própria definição, os serviços ecossistêmicos são definidos como os bens e produtos que servem para o bem-estar do ser humano. Então, essa inquietação que nos trouxe até aqui. E aí fica a pergunta, somente o ser humano se beneficia dos elementos da geodiversidade? Essa questão. Nosso objetivo não é dizer qual é o melhor sistema, os melhores valores, não. A gente quer apenas propor uma metodologia que seja centrada no ecossistema. Então, o que a gente vê é exatamente isso, é o ser humano centrado, o antropocentrismo sendo colocado como principal viés, a principal ética nos estudos ambientais. E o que a gente quer é colocar o ecossistema, entendendo o ser humano como parte desse ecossistema. Somos, como o Marco acabou de falar, somos também natureza. Então, o ecocentrismo, que é essa ética que a gente está aplicando, ela não é nova, ela surge aí na década de 40 com um pesquisador estadunidense chamado Aldo Leopold. Ele publicou em 1949, na verdade foi após a sua morte, ele morreu, se não me engano, em 47. Em 49 foi publicadas as anotações dele, chamado Almanaque de um Condado Arendoso. E ele, no final desse livro, ele propõe então o que ele chama de ética da terra. E é o momento embrionário do surgimento dessa ética ambiental chamada ecocentrismo. Esse livro, por exemplo, ele só foi traduzido para o português e publicado no Brasil em 2019 pela UFMG. Então é uma discussão que a gente acha válida de se fazer. Kopnina, em 2018, coloca essa frase que a gente acha bastante interessante, que apesar de serem antrópicos, ou seja, a definição de valor, ela vem de uma necessidade humana, mas eles não precisam ser antropocêntricos. Eles podem, então, refletir a importância da natureza para todo o ecossistema. E aí, na nossa concepção, tá, que é o que a gente está propondo, que é o que a gente entende dentro desse sistema, que o ecossistema, então, ele compreende a diversidade natural, seja a biodiversidade e a geodiversidade, isso incluindo seus processos, os seus elementos, as suas relações intra- e interrelações, e possui, como a gente sabe, um valor intrínseco, um valor próprio de existência, que existem diversas metodologias. Mas o que a gente propõe também é que essa diversidade, e especificamente a geodiversidade, possui grupos de valores ecocêntricos. E a gente define, então, 4 valores de valores ecocêntricos para a geodiversidade. São os valores de equilíbrio, o ecológico, o registro e o antrópico. O valor de equilíbrio é o que a gente define aqui como a relação dos elementos da geodiversidade com os ciclos grandes, os processos principais que mantêm o equilíbrio da natureza, especificamente da natureza abiótica. Então, o ciclo das rochas, o ciclo do carbono, do nitrogênio, é a geodiversidade e a diversidade abiótica fornecendo elementos para esse equilíbrio ambiental. Mas a gente sabe também, e muito bem como o Daniel mostrou há pouco, que a geodiversidade tem uma relação importante com a biodiversidade. Ela é a base para a vida no planeta. Então, ela tem também um valor ecológico. Ao mesmo tempo, a geodiversidade tem uma característica própria e única, que é registrar o passado da Terra. Apenas a geodiversidade mostra isso. Então,
esse valor, que a gente chama valor de registro, é único da diversidade abiótica. E ele independe da importância que a gente dá para a ciência, porque a importância que a gente dá para a ciência entra no último grupo que a gente coloca de valor antrópico. Então, a gente sabe que o ser humano tem usos próprios para a geodiversidade, mas que não são centrais. Então, esses são os 4 valores ecocêntricos que a gente apresenta. E aí, no território do Geoparque Costões e Lagunas, quero primeiro trazer essa reflexão nessa questão. Aqui é a região de Atafona, São João da Barra, que tem um processo erosivo muito intenso nos últimos anos. Isso, para o ser humano, é logicamente um prejuízo, é um desastre natural. Só que, na verdade, na interpretação que a gente faz, é que este fato, esta erosão que está destruindo, digamos que, as construções, ela, na verdade, é um reflexo da característica de equilíbrio da geodiversidade. Por que isso está ocorrendo? Porque a montante no Rio Paraíba do Sul foram modificadas as relações de vazão, de sedimentos, de fluxo sedimentar no Paraíba do Sul, que lá no Delta, lá na Foz, se mudou, então, a relação de sedimentar na Foz foi modificada. E isso passou, então, a haver um consumo dessa faixa praial, e ocasionando, então, a erosão marinha. Mas, na verdade, a geodiversidade alcançando o equilíbrio a partir de condições que o ser humano estabeleceu. E aí, a gente traz para cá a avaliação quantitativa. Na tese, a gente fez em 56 locais, mas aqui para essa apresentação, estou sabendo, faltam 2 minutos, apenas para 10 locais principais na região dos Geoparques, Costões e Lagunas. Então, a gente define diversos critérios e parâmetros para os valores de equilíbrio ecológico, o valor de registro e o valor antrópico. E aí a gente chega, por exemplo, nesta fórmula, que é basicamente a multiplicação desses parâmetros com as suas somas, então uma fórmula bastante simples, como a matemática é, e chegamos nesses resultados. Tá? Esses são os 12 sítios que a gente avaliou aqui. Cada barra dessa mostra a participação de cada valor no próprio. Veja que existem locais que o valor antrópico é maior, mas não são todos. Ou seja, a gente tenta mostrar aqui que não somente o ser humano se beneficia da geodiversidade. Por exemplo, na falha do Pai Vitório, como o Daniel também mostrou, tem um fator de equilíbrio muito grande. A gente tem aqui todo o movimento de falha, mas todo o movimento compressivo, a gente tem os registros desses processos da geodiversidade, mas temos também uma importância ecológica muito grande, que é justamente em relação à possibilidade de estabelecimento de uma biodiversidade única no Mangue de Pedra. Da mesma forma, aqui no Pontal da Atalaia, a gente, a depender da posição em que essa biodiversidade foi estabelecida no substrato rochoso, a insolação, a incidência solar é diferente, então a gente tem o estabelecimento de uma biodiversidade diferente. Então, aqui mostra também um controle muito forte ecológico da geodiversidade sobre a biodiversidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter valores muito pequenos, mas que também trazem reflexões muito importantes. Por exemplo, nesse sítio, que é o Quartzo Leitoso, lá do Quilombo, de Baía Formosa, em Armação de Búzios, que é apenas um veio de quartzo, mas que não tem uma diversidade muito grande, valores muito diversos, mas que tem uma importância muito grande para aquela comunidade. E nesse local, então, o valor antrópico ele é um pouco maior em relação aos outros. Então, nossas conclusões é que o ecocentrismo é essa ética que pode ser aplicada nos estudos da geodiversidade, e o nosso método, a gente acredita que pode fornecer esses dados interessantes sobre a participação da geodiversidade nos ecossistemas. E, por fim, faltando 2 segundos, o território do Geoparque Costões e Lagunas é bastante diverso e tem exemplos importantes da diversidade abiótica para todo o ecossistema. E é isso, muito obrigado.